para taxar esse tipo de política neoliberal. Eu até hoje estou tentando descobrir o que é um neoliberal, porque eu não conheço nenhum. Eu gostaria de saber onde fica isso, onde é que está a definição de neoliberal. Eu conheço os liberais clássicos, os libertários, conheço os austríacos, os chicaguistas, mas não conheço o neoliberal. Então, vamos lá. Mas o que me impressiona nesse discurso da esquerda, nesse discurso dos sociais-democratas, dos socialistas, dos comunistas, é sempre como eles ignoram o fator escassez. Como ignoram? Como se houvesse dinheiro para o hospital e houvesse dinheiro para pagar todo ano o prejuízo da Eletrobras. Como se a Eletrobras pudesse ficar sugando 5 bilhões de reais, como sugou ano passado, 5 bilhões de reais de dinheiro de hospital e de equipamento público, e não fosse fazer falta em outra ponta. O Tesouro está sentado em uma pilha de ações que drenam recursos da onde os senhores gostariam de investir. E é impressionante que sobem aqui e conseguem defender algo que não dá lucro. E, senhores, se não dá lucro, quem paga? Quem paga? É o pagador de impostos. É o pagador de impostos. Mas é tão fácil jogar conta para o pagador de impostos, para as famílias, não é verdade? Vocês são os mesmos que lá em 97 atacavam a privatização da Vale, que hoje tem 3 vezes mais empregado do que tinha naquela época. Vocês são os mesmos que atacavam a privatização das teles. Eu vejo hoje, isso é uma repetição de um filme. Vocês não querem que a população pobre, a população humilde, tenha acesso à eletricidade barata, à concorrência, a mercado. A Austrália, senhores, as operadoras competem entre si para ver quem vai lhe fornecer energia na sua casa. Mas não, aqui não. Aqui, a nossa população humilde não merece isso. A nossa população humilde merece pagar mais imposto no arroz, porque os senhores querem manter uma estrutura burocrática e ineficiente. E, senhores, em tempo de petrolão, os senhores me falar, defender esse tipo de estrutura, senhores. O que foi o petrolão, senhores? O que foi o petrolão, se não foi uma mistura de poder político com poder econômico? O que foi isso? A Eletrobras está também no centro desse esquema. Estaria se for... Engraçado, a Vale não está. Por que a Vale não está lá? Por que a Vale não está? No petrolão a Vale não está. Não há uma denúncia. É curioso. Por que a Eletrobras está lá? Por que a Petrobras está lá? É impressionante. Senhores, a Petrobras em um dia, recuperou 45% do seu patrimônio líquido, quando foi anunciado a venda de 4% do seu capital, das suas ações ordinárias. 4% valorizou metade da empresa em um dia, só por um anúncio. Recuperou já parte dos 35 bilhões de prejuízos acumulados. E mais os 30 de valor de patrimônio líquido perdido ao longo dos anos. Mas isso, não. Isso vocês não vão ver no discurso da esquerda. Porque o que eles querem é mentir para vocês. Dizerem que é possível fazer hospital... Desculpa, não mentir, mas o que eles querem é trazer... Me expressei errado, vereador, lamento. O que eles querem é justamente trazer esse discurso que é equivocado. De que, na verdade, existe sim recursos para uma coisa e para outra. Infelizmente, não existe, senhores. Não há. Nós vivemos em um mundo de escassez. A escassez é a sina do homem. Por isso, administrar, governar, é escolher prioridades. Nós temos que escolher aquilo que é prioridade para a nossa população. Sinceramente, ficar sentado em uma pilha de ações que drena recurso... Que drena recurso ano a ano, da nossa população mais humilde, porque é ela que paga essa conta. No Brasil, quem paga imposto é pobre. Não é justo. Não é justo, senhores. Eu não quero continuar condenando eles a isso. E é muito bom que essa Câmara também não quer mais. Declaração de voto, vereador Maicon Costa. Registrar aqui só nas galerias o nosso Jorginho Lauterte, foi candidato pelo PV,
está aqui acompanhando a sessão de hoje. Seja bem-vindo. Vereador Maicon Costa, declaração de voto por até 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, público que nos assiste, aqui nas galerias e também pela TV Câmara. Quero dizer que o vereador Afrânio, socialista, no PSOL, subiu aqui, fez sua defesa em relação à questão da moção pela não privatização da Eletrosul. Esse social-democrata, que pertence ao PSDB, também sobe aqui essa tribuna. Já tem vereador que eu não consigo entender por que está na sigla PSB e não tem coerência e conexão com o estatuto do seu partido. Sinceramente, eu não consigo entender por que o vereador permanece nesse partido. Deveria encontrar a primeira janela para sair do PSB, que é um partido socialista brasileiro. Mas eu não queria entrar no mérito da questão da privatização ou não. Eu queria simplesmente discutir a questão da legitimidade desse governo, do governo Michel Temer. É esse o ponto que eu trago aqui para votar não, para votar sim, favorável à moção. Esse governo não tem legitimidade. Quando Michel Temer foi pego com Joesley Batista, naquele papo, ele sendo o guardião, o primeiro protetor da Constituição Federal, da lei, ele perdeu toda a legitimidade de governar esse país. Aécio Neves também. Concordo, senhor presidente? Concordo. Dessa forma, eu não venho aqui discutir a questão da moção, da privatização ou não, da Eletrosul, da Eletrobras ou de qualquer outra empresa estatal. Não é esse o mérito da discussão aqui. Eu acho que um governo, quando ele tem programação, quando ele consegue estabelecer um plano de governo, como fez Fernando Henrique Cardoso, o PSDB naquela época fez uma programação, programou, montou essa programação, entregou para a sociedade e cumpriu exatamente aquilo que falou. Agora, o PMDB do Michel Temer não tem legitimidade e não tem programação, não tem programa de governo. Está totalmente perdido. Como alguém perdido consegue deliberar algo de bom para a sociedade? Ainda mais em questões estratégicas, como minas e energias. Então, o ponto que eu trago para reflexão aqui, para discussão da moção, é referente à legitimidade do presidente da República, que não tem, para mim, nenhuma legitimidade. Se tinha alguma, quando foi pego lá com Joesley Batista, se esse país fosse um país sério, ele teria renunciado, vereador Afrânio. Teria renunciado, mas infelizmente não é assim. Então, é esse o ponto que eu trago. E também trago a questão da coerência. A coerência ela começa também nas instituições partidárias. Eu procurei a sigla PSDB por ser simpatizante da social-democracia e não simplesmente para ascender o poder. Declaração de voto, vereador Tiago Silva, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu acredito que esse é um assunto que cabe à Câmara Federal, ao Senado Federal, mas eu não poderia deixar de justificar o meu voto. O vereador Bruno Souza, um socialista nato. Quando o senhor fala da privatização, eu vou até emprestar o livro para o senhor, A Privataria Tucana. E vou ceder para que o senhor faça uma leitura. E o senhor vê o seguinte: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, bancos públicos que dão lucro ao Brasil, ao governo federal, para que possa fazer os seus investimentos. Bancos públicos, sólidos, como Caixa Econômica e Banco do Brasil. A questão do setor elétrico, vereador Bruno, mais uma vez aqui digo que esse é um assunto a nível federal e que provavelmente quem está em casa assistindo, inclusive, deve estar pensando que a Câmara Municipal poderia estar discutindo outras matérias. Mas aqui, vereador Bruno Souza, a Eletrosul, e se o senhor puder conhecer,
entre o seu corpo técnico, os funcionários que passaram no concurso público, que são funcionários, engenheiros de maior alto nível intelectual do setor elétrico. O senhor nunca viu escândalos na Eletrosul e não vai ver, porque lá são funcionários técnicos. Muitos, inclusive, que vieram do Brasil num concurso que, a meu ver, se todo o setor elétrico tivesse os funcionários técnicos da Eletrosul, não iria existir essa corrupção. Não iria existir essa roubalheira. E essa roubalheira não é de agora. Essa roubalheira vem desde a época do Fernando Henrique. Só que antes, vereador Bruno Souza, não se investigava. Antes tinha um procurador que era o engavetador. Hoje não, hoje a gente vive numa democracia em que permite prender senador, denunciar presidente da República, prender ex-presidente da República. Só que, a meu ver, vereador Bruno, e aqui o momento da privatização, ela vai acontecer. Mas hoje, os que estão orientando essa tendência estão sob investigação. O senhor imagina que o presidente da Eletrobras é o indicado do senador Aécio Neves. O senhor imagina um indicado do senador Aécio Neves fazendo um edital de privatização? Tu vê? E só no Brasil que acontece isso. Prende a irmã e não prende o bandido. Só no Brasil que acontece isso. Prenderam a irmã e o grande bandidão, o chefão da quadrilha, foi só afastado no Senado. Para ver como a justiça erra às vezes, né? Aqui em Florianópolis prenderam o Badeco. Como é que não prenderam o Aécio? Vamos lá colocar os crimes, as acusações. Eu fui visitar semana passada com o vereador Lela, vereador Lino, a penitenciária aqui na Trindade, no presídio feminino. Tinha lá 2 presas porque estavam andando no carro e que o namorado roubou. Pois é, elas foram para a cadeia, estão lá mais de 10 dias. Graças à assessora do vereador Marquito, vão ter liberdade essa semana. Vão ser soltas. E o Aécio não foi preso. Agora o senhor imagina, o indicado do Aécio vai fazer o edital de privatização. Não dá, né, vereador Bruno? Não dá. Eu sei que o senhor é um socialista convicto. Até agora, né, o PCdoB, tanto que o senhor fala aqui na tribuna, o Aldo Rebelo foi para o seu partido. Eu não sei se o senhor já cumprimentou ele como companheiro, como camarada, mas agora ele está no seu partido. Mas é que essa coisa de partido, vereador Bruno, ela é muito difícil, sabe? Eu às vezes me pergunto, quando é que vai ter ali... 30 segundos. Quando é que vai ter a diminuição de partidos, os números de partidos, para quem sabe fazer um filtro? Eu aqui admiro o Afrânio, sabe? Porque o Afrânio, quando ele foi do PT, quando ele viu essa roubalheira toda, o Afrânio disse, tchau, tchau, PT. E fundou o PSOL. Muitos chamavam o Afrânio de maluco, porque, tu imagina, sair de um partido que tinha chegado à presidência da República e fundar um partido como é o PSOL. Mas eu parabenizo o vereador Afrânio pela coerência. Agora o senhor... Declaração de voto, vereador Pedrão, por até 5 minutos. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os colegas parlamentares, eu venho aqui em tribuna não justificar meu voto, mas sim
poder explanar um pouco sobre ele, uma vez que meu voto foi favorável à moção apresentada pelo vereador Marcelo, não com o intuito de partidarizar ou principalmente de polarizar a discussão entre socialista versus neoliberais. Acredito que não se pode polarizar uma discussão por ideologias políticas, sendo que o fato principal é a eficiência de um sistema energético do país, bem como a sua ineficiência nas contas públicas. O foco em resultado, o foco em lucro, é bacana, é necessário, mas o setor público ele tem que pensar, num primeiro momento, em entregar para os usuários um preço justo e um serviço adequado. Eu acredito que, se tratando de luz, nenhum de nós pode reclamar, porque tomamos banho em chuveiro quente, assistimos a TV Câmara pela televisão, que está ligada à rede energética, e temos acesso, nos mais remotos cantos da nossa cidade e nas áreas rurais desse país, a postes de iluminação pública, que fazem com que a energia elétrica nesse país seja consumida tanto pelos pobres como pelos ricos. Nós não podemos, com a privatização, excluir ninguém desse processo, porque hoje esse processo ele foi aberto e está acessível para todos. A energia elétrica hoje é acessível a todos os cidadãos do nosso país. Alguns que moram mais nos interiores, que são vilarejos menores, ainda têm a possibilidade de uma outra forma de conexão com a energia elétrica, que todos sabem. Inúmeros projetos estão sendo feitos, até com eficiência tecnológica muito maior do que a atual forma de geração de energia, que impacta sensivelmente o meio ambiente. Então eu trago aqui que, da questão administrativa, com a privatização, cerca de 20 a 30 bilhões de reais vão entrar nos cofres públicos. Porém, as contas estão negativas em 150 bilhões. É algo que não vai nem tampar o buraco. Vão privatizar e o grande risco, que está nítido, vários especialistas, dentre eles o professor Luiz Rosa já alertou, que é impossível privatizar a energia no Brasil sem aumentar a tarifa dos consumidores. E isso, senhores parlamentares, é tão claro porque a energia do Brasil, cerca de 15% de toda a energia brasileira, ela é vendida no preço de custo, ou seja, 1/4 do valor de mercado. E só é possível isso porque hoje é a Eletrobras que está proporcionando essa energia. Mas nós não podemos, vereador Bruno, ser contrários. Nós não podemos ser contrários que outras empresas venham para cá, porque aí sim vai ter uma concorrência. Aí sim a empresa pública vai ter que se esforçar para ser tão boa ou continuar sendo melhor que a empresa privada. A visão é, se queremos uma livre concorrência, se somos a favor da livre iniciativa, deixa a livre iniciativa vir, deixa as empresas virem, mas vão botar as antenas, vão botar as transmissões, vão investir o seu rico dinheiro para fazer o seu negócio no país. Agora, pegar tudo pronto, com um custo muito abaixo do que vale, aí todo mundo quer, né? Comprar galinha estraçalhada para vender com frango assado, todo mundo quer. Comprar um carro de leilão para vender como um carro super top, todo mundo quer, visando só lucro. Nós temos que, dentro de um cargo político, não colocar a ideologia no primeiro plano. Nós temos que pensar no cidadão como primeiro plano. E é por isso que me manifestei favorável à moção do vereador Marcelo, porque compreendo que, da forma como está, e lendo diversos estudos das últimas 2 semanas que foram lançados sobre o valor da energia no Brasil com a privatização, e quase todos, ampla maioria, dizendo que é inevitável o aumento para o consumidor final, o meu voto foi de acordo com a ideologia não partidária, não política, mas sim de pensamento referente à privatização do caso da Eletrobras, que o vereador Marcelo trouxe
para esse plenário. E só um detalhe que ninguém se atentou, é que a gestão dos recursos hídricos, quando se privatizar, vai ficar na mão da iniciativa privada, e aí sim, abastecimento humano, navegação e irrigação de todos os rios, de todos os lagos, lagoas, onde tem as hidrelétricas, vão estar também, entre aspas, privatizados. Por isso, vamos fazer como a ENGIE, estimular que energias sustentáveis venham para o Brasil. Declaração de voto, vereador Lela. Questão de ordem, senhor presidente. Por até 5 minutos. Questão de ordem, vereador Lino. Só para registrar minha presença, que consegui chegar a tempo aqui de um compromisso, que já justificaram o voto, agradeço ao vereador Afrânio, que já justificou a minha ausência anterior. Obrigado. Ok. Vereador Lela, por até 5 minutos. Senhor presidente, um tema importante, diante até de uma moção que não foi discutida, mas em questões de ordem e também apresentado por diversos vereadores nos seus posicionamentos de bancada, em defendendo o encaminhamento de votação. Vale aqui salientar, até agora o nobre vereador Bruno Souza não está no plenário, Bruno Souza do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, mas que apresentou informações, está ali agora. Nobre vereador, quando você fala da privatização, do sucesso, entusiasta do sucesso da privatização das teles, nós temos que ver que as teles hoje são as campeãs de reclamações no país inteiro. Hoje elas são um oligopólio, você está falando aqui agora. Então nós temos que avaliar bem até que ponto, obviamente, houve uma grande evolução, grandes investimentos foram feitos, mas o que está sendo feito para poder corrigir realmente essa forma de lucro pelo lucro, e a falta de investimento nesses últimos anos. As pessoas não sabem mais nem quem reclamar, não sabem mais nem com quem falar. Eu quero aqui que uma pessoa me diga quem foi bem atendido pelas centrais de atendimento ao cliente em suas reclamações das teles, dos seus telefones celulares, ou 3G, 4G que não funciona, as promessas do 4G que chegariam nas capitais antes da Copa, que não chegaram. Foi uma vergonha no nosso país, lastimável. E aí nós temos que trazer que assim não parece discurso de esquerda, que está defendendo a nacionalização, é entreguismo puro, privatizar as centrais elétricas. Privatização do setor estratégico do nosso país. É entreguismo puro. Não sou nacionalista ao extremo, mas nós temos que entender que os grandes países têm esse modelo estratégico em suas mãos, na forma de desenvolvimento, de aplicar, de que forma vão desenvolver os seus países. E aí eu vou colocar que um país que teve um trabalho incomensurável, tirando os problemas que nós temos, mas o Brasil soube fazer muito bem esses investimentos a custas do suor do brasileiro. São empresas que foram conquistadas o sucesso de investimento à custa do suor do trabalhador. E não pode ser entregue assim de forma de mão beijada, sem ao menos uma discussão com a sociedade. A forma que o governo está tomando de uma decisão monocrática, decisão de um plano, de uma ponte para o futuro, e simplesmente de entregar tudo, como já foi agora anunciado na própria Veja, que estão comemorando o que fizeram com o petróleo, com o pré-sal. A universalização do atendimento, Luz para Todos, um grande programa premiado no mundo inteiro, feito enquanto era estatal. Ou é difícil fazer? É só olhar, pesquisar, não custa, para a gente ver o sucesso que nós temos. E isso custa recurso, tem investimento, não é de graça. Linha branca, qual é o país que faz os grandes programas nos seus estados de distribuição de linha branca, de eficiência energética, dos equipamentos, a troca de equipamentos na sua residência? Eu duvido que se privatizar vai ter a mesma inserção, vai ter o mesmo estímulo a essa política pública. Energias baratas, se privatizar. Ora, vereador, precisa pesquisar muito sobre a tarifa final, que está embutido nesse projeto de privatização. Pesquisa lá que você vai ver. Não é consenso, nem o DIEESE, que já apontou agora os erros do processo de privatização. Não está clara a descotização da geração de energia, que é o que gera o valor final, a tarifa do trabalhador, aquele que vai pagar no final do mês a conta. A descotização não está clara no plano de privatização. Por quê? Por que será? EPE, pesquisa sobre EPE.
Peço, nobre vereador, se quer debater e defender, pesquise. Empresas de pesquisas de energia. Fontes de energia. No nosso país tiveram uma decadência, ainda na era de FHC, com apagões pelo país inteiro. E foi criado a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética no nosso país, justamente para prever isso. Para trabalhar em cima dos setores, com pesquisas, com técnicos, pessoas renomadas, avaliando, projetando o futuro de cidades que estão se desenvolvendo numa grande força de empresas que vão precisar de energia. Eles estão lá, trabalhando com pesquisas, para apontar de que maneira que a energia tem que ser gerada, de que maneira que ela tem que ser levada até aquela empresa. Duvido se privatizar isso aqui está no plano, e não está. Não está no plano as EPS. Elas morrem aqui. Proinfa, pesquise sobre Proinfa, que também não estão nos planos de privatização. Programa de incentivo de fonte alternativa. Mais 30 segundos. Proinfa, programa de incentivo de fontes de alternativas. Você vai ver a importância do nosso país no debate mundial das fontes de alternativas, as fontes alternativas de energia elétrica no nosso país. E nós temos um avanço grande ainda para alcançar. Só vai depender se nós tivermos investimento, isso pelo Estado. Se o Estado, através das suas políticas públicas, apontarem para isso. Mas não, estão querendo enterrar tudo. Um pouco ainda do que é sucesso dentro do setor energético estratégico do nosso país. Eu lamento muito não ter aprovado, mas votei com o vereador. Encerrando, declaração de voto, vereador Marquito, por até 5 minutos. Senhores vereadores e ao público que acompanha aqui, acredito que foi muito feliz o vereador Marcelinho pela proposição do requerimento, um requerimento de uma moção de repúdio ao presidente Michel Temer, um presidente ilegítimo que administra esse Brasil, e justamente num setor estratégico, que é o setor de energias, para o país que pensa num país com soberania. Então, que moral, ou que compromisso, um presidente como o senhor Michel Temer, que entra do jeito que entrou, que se segura, que se arrasta todo mundo para conseguir permanecer onde está, que compromisso ele tem com a soberania nacional desse país? Que compromisso ele tem de fazer um processo desse de privatização num setor que é estratégico para o país, no campo internacional, no campo global? Hoje, o país é um dos celeiros da produção energética, justamente por a sua matriz ser a hidroelétrica. E mais do que isso, no atual plano estratégico de energia, ele já aponta para uma transição para a matriz solar. Está colocado isso hoje. Isso é fruto de trabalho de política de Estado e não política de governo. O que o senhor Michel Temer quer fazer, mais uma vez, é mais um golpe sendo aplicado na população e na soberania nacional. É isso que está em questão. O que está em questão no requerimento do vereador Marcelinho da Intendência é um repúdio a esse senhor que está lá, de forma ilegítima, e fazendo o que está fazendo. O que está em jogo com esse senhor presidente é que ele não tem compromisso algum com a população brasileira. Nenhum compromisso. Ele tem um compromisso com ele. Compromisso com ele e com os setores econômicos que o acompanham e que o sustentam ali. E mais do que isso. E tem uma bancada, hoje no Congresso Federal, que é a bancada ruralista, que sustenta ele. Vejam para a abertura do inquérito, quem sustentou o senhor Michel Temer. Foi a bancada ruralista. Quem que hoje acompanha os processos de destruição ambiental desse país é a bancada ruralista. Então é isso que está em questão. Essa moção, uma pena que esse plenário repudiou e não atendeu ao pedido da moção de repúdio ao senhor Michel Temer. Foi a nossa grande oportunidade de demonstrar a nossa maturidade política no atual momento que estamos vivendo. Depois, trazer alguns argumentos falhos, como referências das telecomunicações e a referência da Vale, é trágico isso. A Vale do Rio Doce. Basta a gente ver o que aconteceu, o crime, um dos maiores crimes ambientais do mundo, aconteceram por conta dessa empresa Vale do Rio Doce com a Samarco.
em Mariana, todo mundo aqui sabe, ninguém fala. As empresas, as privatizações só servem pensando no lucro, não é pensando no pobre, como foi falado nessa tribuna. Isso é uma falácia. As privatizações é pensando no lucro, na mercadolatria, apenas isso que está em questão quando se pensa em questões centrais de soberania nacional. Então, as telecomunicações são o que mais tem de problemas com a população e com os consumidores. A Samarco e a Vale do Rio Doce são hoje responsáveis pelo genocídio que acontece em toda a região amazônica desse país. Em busca de quê? Do crescimento, em busca do lucro. Não é isso que está em questão. Então, esses argumentos são falhos, são um buraco que está colocado e que não apresenta todas as questões colocadas e que devem ser, sim, hoje pensadas. O Brasil é uma das maiores referências na produção energética, seja ela da atual matriz hidrelétrica, seja na transição para energia solar, que é o que já está colocado no plano. Então, entregar isso é entregar o país, entregar minas, entregar energia, entregar petróleo, é entregar o país para o mercado internacional. Não é uma questão aqui de concorrência ou não concorrência, livre concorrência. É uma questão de entreguismo, é uma questão de entregar o que nós temos de maior riqueza para competir no mercado internacional. Então, foi uma pena que esse plenário recusou o pedido de repúdio ao senhor Michel Temer, que é um golpista. Fora Temer, fora Temer e fora Temer. Solicito primeiro secretário a leitura do 8º projeto da pauta. Moção número 40/2017. Vereador Ednon Manuel da Rosa. Moção de aplauso ao soldado José Antônio dos Santos, policial militar do Estado de Santa Catarina, por impedir de forma brilhante e ágil um assalto no centro de Florianópolis no dia 13/8/2017. Em discussão, única moção. Não havendo ninguém queira discutir, por encerrada a discussão. Em votação, única moção. Os vereadores concordam, a se encontram. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, pergunto ao senhor segundo secretário se existe algum vereador inscrito de explicações pessoais. Vereador Afrânio, vereador Bruno, vereador Claudinei, vereador Dinho, vereador João Luiz, vereador Lino Bragança Pérez, vereador Maicon Costa, vereador Marcelo, vereador Marcos José de Abreu Marquito, vereador Pedrão, vereador Roberto Catumioda, vereador Tiago Silva e vereador Lelá. Solicito sorteio. Vereadores, como nós temos uma sessão solene, agora às 19 horas, ou se a gente pudesse diminuir o tempo, por favor, se for 3 minutos para cada um, para ter uma concordância, que eu tenho que acabar a sessão às 10:07, tem 11 vereadores, é isso? Vamos declinar hoje. 3 minutos para cada um, pode ser? Declina. 3 minutos para cada um. Vereador Pedrão, 3 minutos. Tá bom? O vereador Pedrão declina. Vereador Pedrão declina. Não, mas aí não adianta. Pode falar 3 minutos cada um. O Pedrão declinou. O Tiago Silva. Aí deu 10, dá 3 minutos, dá 30. Vai dar 10:07 certinho. Aí o Lela também. Tiago Silva e o Lela. Tem que achar um caminhão. Quem é que tem um caminhão aí? Ô, Mike, teu pai tem um caminhão, né? Ele precisa. Vereador Vanderlei Farias, por até 3 minutos. Jorge, senhor presidente. Só. Se meu nome está. Ah, perfeito. Três minutos. Senhor presidente e senhores vereadores e todos ainda que permanecem aqui no Poder Legislativo da capital catarinense, bem rapidamente aqui eu quero fazer menção, nobres vereadores, de um ato que desde do ano de 2014 já acontece lá na comunidade do Monte Cristo e Chico Mendes, que pelo 4º ano consecutivo eles conseguiram fazer um grande evento, uma caminhada pela paz, através do CEAFES, realização do CEAFES, Centro de Apoio à Formação Integral do Ser,
e com a participação, que eu queria pedir para a TV Câmara, enquanto eu estivesse falando aqui, e agradecendo a participação das entidades, pudesse soltar as imagens para que os vereadores e também quem está em casa possa sentir um pouquinho da energia do que aquelas comunidades lá unidas estão buscando fazer. Estão fazendo sua parte. E pode ter certeza que a futura geração, a nova geração lá da comunidade Monte Cristo, a geração Chico Mendes, está sabendo muito bem como fazer a virada. E pode ter certeza que essas crianças aí, num futuro breve, vão estar lá ditando as regras de um futuro melhor, esperança que nós temos para a nossa cidade. E eu quero aqui agradecer o Lar Fabiano de Cristo, o CRAS, da comunidade, o CEDEP, a geração da Chico, o CCFV do Jardim Atlântico, o CCFV da Chico Mendes, a Escola Altino Corsino da Silva Flores, a Escola Pero Vaz de Caminha, a Escola Américo Dutra Machado, Colégio Estadual Laércio Caldeira de Andrade, Centro Educacional Dom Orione, o projeto de geração da Chico já havia falado. Nosso gabinete também teve representantes lá durante toda a caminhada, e aproximadamente 1.300 pessoas participaram dessa caminhada, onde puderam lá cantar músicas e fazer movimentos em relação ao pedido de paz. Mais do que pedir a paz, eles estão exercendo diariamente essa luta pela paz. E a eles aqui eu quero externar a gratidão por fazer parte de grande parte das políticas públicas que nós estamos buscando levar até a comunidade, mas acima de tudo, de respeito do Poder Legislativo, a comunidade que está fazendo sua parte, indo para as ruas, não se calando e lutando pela paz. Era isso, senhor presidente. Vereador Marcelo, da Intendência, por até 3 minutos. Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste, vereadora Maria da Graça, queria iniciar minha fala lamentando a não aprovação da moção. Acho que fiz o meu papel enquanto parlamentar, é uma prerrogativa do vereador, e eu fiz a moção. É pena que os vereadores não obtivemos os votos necessários para a aprovação da mesma. Agradeço os vereadores que votaram sim, porque eu quero dizer que a Eletrosul, e até onde eu tenho o conhecimento, ela gera muito lucro. E não é pouco, Maria da Graça. É muito. Falaram também do setor da telefonia, que foi um avanço à privatização. Hoje, o que mais tem reclamação hoje é esse setor da telefonia, país afora. Procon, como falou o vereador Afrânio, que privatização, então, que deu certo? O que deu certo é as contas absurdas que nós pagamos hoje para efetuar uma ligação. Mas, hoje, o agricultor, vereador Afrânio, ele é atendido lá na sua fazenda, no seu sítio. Ele é apenas um consumidor. Eles fazem uma rede para atender, para chegar lá, para poder atender, para ele poder fazer a sua plantação, enfim, servir o nosso mercado. Eu duvido. Qual é a privada que vai fazer isso? Não. Atender só o senhor, lá no meio do mato? Não. Tem privatização. Claro, obviamente. Mas tudo bem. Mas, senhor presidente, em relação ao requerimento do vereador, quero aqui parabenizar o vereador Dinho, da audiência pública, em relação às nossas praias, o engordamento da Praia de Canasvieiras, e agora em inglês também, que a ressaca avançou muito, vereador Dinho. Quero aqui parabenizar Vossa Excelência. Só que eu vejo que nós estamos no mês de outubro, entrando no mês de outubro. Tá, mas acelerar, tudo bem, vamos fazer uma audiência pública, essa audiência pública não vai resolver. Vai ser conversado o que vai ser feito, correto? E aí a temporada de verão está aí. Acabei de receber a ligação lá de inglês que não vai ter restaurante, não vai ter onde botar uma cadeira de praia. O que eu não vejo, vereador Dinho, é uma ação do prefeito. Uma ação de emergência junto com a Defesa Civil. Os muros que caíram, as contenções, as cercas de arame, estão tudo lá na praia, enterrado, que agora a maré já enterrou. Isso na temporada, ela vai aflorar novamente.
Porque a gente conhece essa ressaca quando tem, logo depois acontece isso. O que eu quero é uma ação imediata. Não vi o prefeito lá na Praia de Ingleses, não sei se teve em outra praia, mas os ingleses ele foi muito bem votado, então eu acho que não precisa ir lá. O que eu quero é ação, vereador Dinho. Nós estamos chegando. Vereador Bruno Souza, por até 3 minutos, explicações pessoais. Boa tarde. Deveríamos ter mais oportunidades de debates. Torna a sessão interessante, produtiva, e é sempre bom quando a gente faz com respeito essa troca de ideias. Mas eu quero começar falando sobre as teles, né, desfazendo um mito aqui, na verdade. Porque as teles não foram totalmente privatizadas, não. Mantiveram um oligopólio. Hoje nós temos 4 empresas, e quem quer entrar de fora não consegue. Por que nós não temos Vodafone, O2, grandes players mundiais, Orange, grandes players mundiais que não estão aqui? Porque não pode, porque é um oligopólio, senhores. Então, não usem as teles como um exemplo de mercado, porque pararam na metade, foram tímidos, não foram até o final. A Guatemala tem 5 vezes mais operadoras de telefone do que o Brasil. Acha que eu estou brincando? Pesquisa lá, então. Tem 5 vezes mais operadora. Mas não, aqui nós achamos que um mercado oligopolizado, conhecemos tão pouco o livre mercado, como dizia Roberto Campos, não é que falhou aqui, é que ele simplesmente não deu o ar à graça, que achamos que o mercado da teles é um mercado. E sobre orientação pelo lucro, eu imagino, então, primeiro eu queria falar que essa Marco, na verdade, ela é dona, quem é dona dela, 50% é a Vale, né? E a outra porcento é uma holding. E a Vale, e quem que é dono da Vale? 49,6% da Vale, vereador, é do governo. E o governo ainda tem uma coisa que se chama Golden Share, que é um voto de Minerva ali. Ele decide, ele pode ter um poder de bloquear qualquer decisão. Então, é muito curioso isso, porque o governo é orientado pelo lucro, e se é o lucro que causa esse tipo de desastre, por que aconteceu Chernobyl? Era orientado pelo lucro Chernobyl? E o Mar de Aral? O senhor deve conhecer o Mar de Aral. Gosta muito de ecologia? Então deve conhecer os maiores crimes ambientais, engraçado, aconteceram na ex-União Soviética. Ué, mas eles eram orientados pelo lucro? Muito engraçado isso. Mas, enfim. Então, senhores, a gente não pode usar nem as teles como um exemplo de mercado e nem usar falácias argumentativas como, e o crime, e Mariana, porque não convém, porque facilmente, a gente desmonta isso muito fácil. Então, não convém não. E sobre o custo da energia elétrica, o nosso custo da energia hoje é tão cara, porque em 2012, em dezembro, a ex-presidente Dilma editou a MP 579, forçando todas as distribuidoras a renovarem os seus contratos de concessões em troca de 20% de desconto na conta final. Mais 30 segundos, vereador Bruno. O resultado disso foi um tarifaço nos anos subsequentes. O governo, o Tesouro, absorveu esse prejuízo, cobrava mais imposto e não deixava o valor ir para a inflação, porque os índices estavam descontrolados. Então, senhores, por favor, né, quem paga isso são as pessoas, as famílias, parem de condená-las a terem que pagar essa conta da ideologia. Vereador Tiago Silva, por até 3 minutos. Senhor presidente, gostaria que restituísse meu tempo, presidente. Presidente, restitui meu tempo, presidente. Presidente, gostaria que restituísse meu tempo. Senhor presidente, até o microfone está falhando. Vereador Bruno Souza, o senhor veio aqui
e eu presto muita atenção na sua fala. O senhor fala, e eu várias vezes já subi aqui na tribuna, falei que a corrupção, ela está, infelizmente, em quase todos os partidos, né? Inclusive no de Vossa Excelência, né? Eu vejo, vereador Bruno Souza, em que existem pessoas que ocupam os cargos e se apropriam dos interesses particulares, e aí é independente de partido. Eu vejo quando o senhor sobe aqui na tribuna, que fala muito da Dilma, né, e eu também falo aqui de alguns episódios, citei agora há pouco o episódio do Aécio Neves, que não foi preso, a irmã foi e não prenderam ele, que é o grande bandido. Citei aqui no caso, né, um caso aqui para trazer mais para a nossa cidade, vereador Bruno, um caso que prenderam o Badeco e não prendeu o Aécio, mostra que, infelizmente, o judiciário ele tem lado. Porque pau que bate em Chico é o mesmo que bate em Francisco. Sobre a questão da privatização ou não privatização, existem alguns, inclusive aqui no estado de Santa Catarina, que o senhor está vendo aí que a Lava Jato chegou no estado de Santa Catarina, independente de privatização ou não privatização. A corrupção ela está, infelizmente, no DNA daqueles que ocupam os cargos para se apropriar, né, de algo que, a meu ver, deve ser banido, porque a corrupção, se o senhor olhar da Lava Jato, as empreiteiras, elas são um órgão privado. Os construtores, eles não mediram sequência na questão da corrupção. Então, não estou aqui querendo rotular, existem empresários, vereador Bruno Souza, sérios, e empresários que usam, inclusive, as suas influências, os seus lobbies, para saquear os cofres públicos. Então, é uma discussão que nós vamos discutir aqui durante a legislatura, em que eu sempre digo, existe os malfeitores na vida pública e na vida privada também tem, porque eles vêm da iniciativa privada. A gente pensa que não vão roubar, e hoje existe a Lava Jato porque os da iniciativa privada roubaram e saquearam os cofres públicos. Mais 30 segundos, vereador Tiago. Então, não nos garante que depois da privatização, o pós-privatização, não vão continuar roubando, né? Infelizmente. Mas que tire de lição essas operações para que as coisas possam mudar. E que bom que as coisas possam mudar. E que a cultura da corrupção possa ser banida no Brasil. Eu acho que essa é a nossa bandeira e daqueles que têm amor ao nosso Brasil, né? Obrigado, vereador Tiago. Vereador Lino Pérez, por até 3 minutos. Gostaria de registrar aqui na nossa antessala do plenário a presença do ex-vereador Guilherme Botelho, que nos enaltece com sua visita na tarde de hoje. Senhor presidente, vereadora, vereadores, o público que nos assiste nas galerias e aos telespectadores. Eu queria voltar ao assunto, embora não pude participar por um compromisso de emergência que me ausentou aqui do plenário, né? Eu consegui chegar aqui na parte final das explicações e de voto sobre a questão da moção encaminhada pelo nosso vereador Marcelo da Intendência, que eu parabenizo, de repúdio ao presidente da República, Temer, ilegítimo, aliás, pela medida provisória 735, que altera os trechos das diversas leis do setor elétrico, facilita a transferência do controle de ativos e privatizações das empresas da Petrobras. Bom, eu quero colocar que, particularmente, eu gravei até um vídeo, estou acompanhando o fórum contra a privatização, que, aliás, agora, dia 4, realizará uma plenária contra a privatização da Eletrobras, chama Sistema Eletrobras, vai ser dia 4, às 2 da tarde, na FESESC, e vem acompanhando, mais ou menos de perto, dessa mobilização, que aqui impactaria a Eletrosul,
e os trabalhadores da Eletrosul, como todo o sistema elétrico, estão em mobilização nacional contra essa privatização. Então, eu queria só destacar alguns dados que levantou aqui, que é o seguinte: segundo estudos que estão fazendo no sistema elétrico, hoje está mais ou menos de 11 a 15 dólares, reais, o megawatts por hora, hoje. No sistema de privatização, com monopólio ou sem monopólio, vai passar para 250, mais ou menos, de 11 a 15 para 250 no setor privado. Ou seja, hoje ele é exatamente, sob proteção estatal. Exatamente. Então vai refletir no consumidor. É o contrário que está colocando. Então, aliás, não é hoje, já há muitos anos que esse sistema ele é altamente eficiente. No Brasil, aliás, é uma referência mundial no sistema elétrico brasileiro, e é hoje uma referência para vários países, no modelo de gestão brasileiro, do ponto de vista técnico, do controle das hidrelétricas, do todo o sistema de equilíbrio energético no país. Ainda que o sistema energético tenha problemas com relação ao impacto na natureza, a gente sabe disso, que acho que tem que realmente, aos poucos, fazer uma conversão, concordo com o vereador Marquito, para sistema solar, que também a própria Eletrosul também financia, e o sistema também eólico. Nós temos que partir para essa matriz, saindo, além do modelo, obviamente, de petróleo, mas também sistema de grandes hidrelétricas. Mas hoje, isso eu queria colocar aqui, que vai ser uma bomba, porque é o sistema de energia que mais impacta diretamente os consumidores e as indústrias, o sistema produtivo. E, mais 30 segundos, vereador Lino. então, nesse sentido, me solidarizo, e nós temos que acompanhar aqueles que conhecem a fundo os engenheiros da Eletrosul em particular, ainda que foi privatizada, né? Mas em nível nacional ela ainda é estatal, e vai ser um desastre isso. Então, eu peço para acompanhar essa mobilização. A Eletrosul está, no dia 3,